Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou responder a tag Século XX. Quem me marcou para responder essa tag foi o Humberto, do canal Primeiras Prateleiras. E o objetivo então é a gente mostrar, falar um pouco de um livro de cada década do século XX. Então vamos começar ali por 1900. Eu escolhi um clássico da nossa literatura brasileira, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. E sem dúvida, Dom Casmurro vai muito além do se Capitu traiu ou não Bentinho. A gente tem nesse livro uma riqueza de detalhes, de coisas, de situações que acabam por trabalhar a nossa mente, né? Nos fazer pensar, nos fazer refletir. Na segunda década do século XX, eu escolhi mostrar para vocês A Emparedada da Rua Nova, do Carneiro Vilela, outro livraço da nossa literatura brasileira. E então, A Emparedada da Rua Nova foi escrito em folhetins, primeiramente, antes de vir se tornar um volume único. E esses folhetins foram escritos de agosto de 1909 a janeiro de 1912. Ano passado eu até comecei um projeto aqui no canal que não foi à frente por acúmulo de tarefas, mas eu quero muito, muito mesmo continuar a leitura desse livro. A Emparedada da Rua Nova serviu de inspiração para a criação da minissérie global Amores Roubados, que eu me apaixonei. É uma série que me prendeu do começo ao fim, uma minissérie, na verdade, que me prendeu do começo ao fim. Como acontecia muito no século XIX, no século XX, né? Os livros, as histórias, saíam em folhetins no jornal. Mais tarde, todos esses folhetins vieram ser unidos para formar um livro com volume único. Para a próxima década, que vai de 1920 a 1929, eu escolhi um clássico da literatura inglesa, que é o Miss Dalloway, da Virginia Woolf, que foi publicado em 1925. Ainda não li esse livro, mas está nas minhas metas de leitura. Ainda mais agora que eu estou estudando o modernismo na literatura inglesa. Então temos aqui um livro que, com certeza, é bem marcante. E é bem curtinho também. Ele só tem menos de 200 páginas, então acredito que eu não vou demorar muito para fazer essa leitura. Para 1930 a 1939, eu escolhi um clássico da nossa literatura brasileira também, e que serve como modelo, como consulta até os dias de hoje, não só para a área de história, mas acredito que para todas as áreas humanas, que é o Casagrande Senzala, do grande Gilberto Freire. Em Casagrande Senzala, Gilberto Freire faz uma análise muito, muito detalhada, muito crítica em relação à colonização do Brasil, passando pelos indígenas e passando pelos escravos. Então, é um livro que é referência. E Casagrande Senzala foi publicado em 1933. Para a próxima década, que vai de 1940 a 1949, eu escolhi um livro que me marcou muito, que me levou a uma reflexão muito grande sobre um momento muito sério, muito marcante da história mundial, que foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell, publicado em 1945. Esse livro aqui faz uma crítica à Guerra Fria, utilizando como plano de fundo a história de uma granja chamada Granja do Solar, onde os bichos se comunicavam e tinham aqueles que mandavam os outros, e tinham também os subordinados. Enfim, é uma história muito, muito interessante, que vale a pena ser lida e ser refletida também. Para a próxima década, que vai de 1950 a 1951, eu escolhi um livro que eu não tenho ele aqui em forma física. Eu li em e-book no ano passado, se eu não me engano, que é o Pedro Páramo. Pedro Páramo é um clássico da literatura mexicana, que foi escrito pelo Juan Rulfo. E esse autor só publicou 2 livros em toda a sua vida, sendo Pedro Páramo o mais famoso desses 2. E vai contar a história do Juan Preciado, que após a morte da sua mãe,
ele decide voltar até a cidade de Comala em busca do seu pai, Pedro Páramo. E é muito interessante essa história, foi uma história muito diferente, porque a gente vai observando que o Juan tem contato com fantasmas no decorrer da história. Então ele passa por diversas situações até chegar ao lugar onde ele quer conhecer o seu pai. Então foi uma história muito marcante para mim também. De 60 a 69, eu escolhi um clássico que eu também estou precisando ler urgentemente, está já na minha lista de próximas leituras, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E esse livro foi publicado em 1967. Então, é um clássico que eu já comecei a ler, mas também acabei abandonando no momento, mas eu preciso muito retomar a leitura. Próxima década, de 70 a 79. E o ano que eu escolhi foi 1979, com a publicação dessa série de livros, que é As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer. Então aqui a gente tem um pouco da história do rei Arthur, contado pelas mulheres. Tem o filme também, As Brumas de Avalon, que é muito, muito bom. Eu já comecei a ler o primeiro livro e ano que vem eu vou dar continuidade à série. Então nós temos o primeiro, A Senhora da Magia. O segundo, A Grande Rainha. O terceiro, O Gamo Rei. E o quarto, O Prisioneiro da Árvore. De 80 a 89, eu escolhi, sem dúvidas, um dos meus livros favoritos da vida, que é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Também tem filme desse livro aqui, que é um filmaço, aliás. Eu sempre gostei muito de histórias que se passavam na Idade Média, que envolvessem a Igreja Católica, e esse livro é um ótimo exemplo disso. E por fim, a última década do século XX, que vai de 90 a 99, eu escolhi Uma Professora Muito Maluquinha, do Ziraldo, que foi publicado em 95. E eu acho, gente, que todo professor já deve ter lido esse livro, com certeza. É outro livro também que tem filme. Aliás, a adaptação desse livro saiu não faz muito tempo. No filme, a Professora Muito Maluquinha é a Paola Oliveira. Então, é um filme mais ou menos que recente, que vai contar a história de uma professora que tem um diferencial em suas aulas, que cativa seus alunos, que leva para a escola diversos recursos, tem uma didática totalmente diferente, que foge o padrão, e eu gosto muito, muito desse livro. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o